rubro-negra, vocês que gostam de ouvir as notícias do Malvadão, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Vamos para a notícia de hoje. E depois à noite a delegação vai para o Rio de Janeiro na esperança de reverter esta situação. Eu não sei o que é pior, Mari, a situação na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Boa mesmo só é a situação da Sul-Americana. Ô, Edu, olha, eu acho que dá pra ver o copo meio cheio, dá pra pensar que tá uma decisão, dá pra tentar ver um pouquinho melhor aí a situação do São Paulo. E assim eu chamo, então, o Pedro Henrique Torre, direto do Rio de Janeiro, pra trazer o lado do Flamengo. Pedro, aí é outra conversa, né? O Flamengo muito mais tranquilo e com objetivo e foco em Copas. Tudo bom, Mari? Boa tarde para você, todos os amigos do Sport Center. Flamengo mais tranquilo, mas não tão tranquilo assim, porque o Dorival Júnior sempre chama esse elenco ao chão, né? Diz que tem a vantagem, tudo bem, mas não está nada garantido. Contra o Vélez foi assim, e agora contra o São Paulo a vantagem é menor do que tinha na Libertadores contra o Vélez, então chama ao chão novamente. O Flamengo venceu por 3-1 na ida, pode perder por um gol de diferença amanhã, que vai a mais uma final de Copa do Brasil, mas o Dorival Júnior deixa tudo no lugar, calma, muita tranquilidade, vamos chegar com muita força mais uma vez. E o Flamengo, até por conta dessa opção que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, tem uma pressão também de chegar forte nessas Copas aí, conquistar esses 2 títulos, já está na final da Copa Libertadores e agora na Copa do Brasil. Então o planejamento é ter o time com força máxima amanhã no Maracanã, está dosando a carga do elenco justamente por conta disso. O Arrascaeta, com aquele incômodo no pubis, foi a campo ontem. Então, treinando hoje, mais uma vez pela manhã no Ninho do Urubu, a tendência é que tenha força máxima mesmo. Nem aquela história de segurar os pendurados pensando numa final, está em voga lá no Flamengo. Tem Everton Ribeiro, também o João Gomes como pendurado, o Gabigol. Então, o Flamengo está tentando ali ir com força máxima amanhã. Então, deve ser aquele time mesmo: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e na frente a dupla Gabigol e Pedro. Flamengo com força máxima para garantir mais uma final nessa temporada. Foco total nas Copas é a ideia do Flamengo. São 4 jogos aí, se o Flamengo avançar para a final, 4 jogos de Copas que vão restar nessa temporada. Mari. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. E a gente já cola uma tela também sobre a situação, as situações do Palmeiras e do Flamengo antes e depois da chegada do Dorival. Porque, como a gente falou de Copas, o assunto Brasileirão também entra nessa conversa. Com o Paulo Souza, a posição do Palmeiras seguia lá a primeira colocação, o Flamengo era 14º, mas a diferença era de 7 pontos. E aí agora a posição do Palmeiras segue o primeiro colocado, mas a distância entre os dois com o Dorival é de 9 pontos. Por que a gente coloca isso na tela? Porque sempre fala assim, poxa, eu acho que o torcedor do Flamengo não dá pra falar de um torcedor reclamando, porque a temporada do que ela se transformou é um absurdo, né? Mas quando olha e fala assim, mas o Brasileirão foi perdido ali com o Paulo Souza, mas a distância era menor, é óbvio que era o início de campeonato, mas não dá pra falar que um Dorival largou o Campeonato Brasileiro, assim, gente, é isso, obrigado, tchau, vou focar só nas Copas. Ou dá pra falar de um Flamengo que desistiu do Brasileiro? Não, que desistiu. Ele foi desistido? Não, mas é que ele não colocou do seu foco principal ali. Mas com o Dorival, desde o início, isso foi imposto? Não, com o Dorival. Com o Dorival, não desde o início. Uhum. Acho que quando ele chega, ele coloca na mesa, junto com a diretoria, a situação, a realidade do campeonato, porque ali a gente está medindo a distância para o Palmeiras, não para o líder da competição. Naquela época, se não me engano, o Corinthians era o líder do Campeonato Brasileiro no início do campeonato. O Palmeiras dá uma arrancada na sequência. Mas, de qualquer forma, era difícil para o Flamengo querer abraçar as 3 competições. E aí ele faz uma opção, olha, as chances são mais reais nas Copas. E faz a opção por colocar o time principal nas Copas e o time reserva no Brasileiro. Isso é desde o início, que o time reserva consegue uma sequência de vitórias. Uhum. E isso faz com que o Flamengo chegue a uma condição, em determinado momento, de sonhar com o título brasileiro também. Eu tenho para mim que, nesse momento em que aconteceu essa situação, especialmente na véspera do jogo com o Palmeiras, o Flamengo poderia rever momentaneamente o seu planejamento. Eu pensei nas Copas, estou levando o brasileiro como dá, mas dá para tentar o brasileiro também. Vamos ajustar aqui para a gente tentar? A resposta foi não.
Vamos continuar levando o brasileiro com o time reserva. E que é um time reserva, veja bem, que muda muito de um jogo para o outro, ao sabor do que acontece com o time titular. Então, por exemplo, o jogador que é do time reserva, mas vai ter que jogar no meio de semana a Copa pelo titular, porque algum titular está machucado, não joga no time reserva. Ao contrário, algum jogador do time titular que não vai jogar no meio de semana vem para o time reserva. Nisso você muda daqui e muda de lá. Saiu o Lázaro, que era titular do time reserva. Sim. Era o centroavante titular ali, com o Marinho de um lado e o Cebolinha do outro. Não tem uma peça de reposição para ele. Jogou o Gabigol em alguns momentos. Acho que o Gabigol pegou uma sequência de jogos que gerou um estresse nele e ele acabou expulso. Ficou fora. Então esse time reserva do Flamengo, ele é muito mais inconstante do que o titular. Porque ele é modificado. Um dia joga o Varela, outro dia joga o Mateuzinho. Um dia joga o Pulgar, outro dia joga o Everton Ribeiro no meio campo, recua um pouquinho aqui, o outro ali, acolá. Então ele não tem tido uma sequência e sofre, como consequência disso, os resultados que oscilaram para baixo. Porque, assim, o foco total é em Copas. O jogo contra o São Paulo, óbvio que é um grande clássico, não tenho coragem de falar assim, não está resolvido, nem joga, mas o Flamengo tem uma grandíssima vantagem para jogar dentro de casa. Levando a Libertadores e levando a Copa do Brasil, tá tudo certo, papo. Vai embora, o Brasileirão é uma questão, não dava mesmo, a gente tinha que focar aqui. Só que aí coloca aquela questão assim, precisa vencer essas Copas. Mas chegando em final de Copa do Brasil e chegando em uma final de Libertadores, dá pra falar de uma missão cumprida? O foco era as Copas, cheguei. Agora, o que um jogo vai me entregar, o que 2 jogos vão me entregar, dá pra falar. Ou dá pra falar de obrigação, tem que levar as 2 Copas. Especialmente porque se a gente olhar ali, os números mostravam... Números mostram uma coisa, né? Paulo Souza, pelo número, uau, Paulo Souza até que vai e tal. Na bola, no campo, não. Muito ruim. Muito abaixo do que a gente esperava. Muito abaixo. Inclusive prejudicando os jogadores do Flamengo. Eu acho que, pensando no que foi o período Paulo Souza e como rapidamente o Dorival, ainda perdeu alguns jogos no início, como rapidamente o Dorival entendeu qual e fez o time melhorar em campo, as duas Copas, uau, né? Que legal. Mas me passa a sensação, a mesma do Eugênio, que o campeonato, assim, olha, em algum momento ele poderia poderia mudar o plano. Só por uns jogos. E depois volta. Acho que daria para forçar um pouco mais o Campeonato Brasileiro também. É que o Palmeiras derrapa muito pouco. Mas ainda assim, a gente não está falando de uma competição contra o Palmeiras. A gente está falando da exigência de ser melhor cada dia, que é a exigência natural do Flamengo. Não é nem olhar para o primeiro lugar. É mostrar, eu sou o Flamengo, eu quero ganhar todos os jogos, eu quero fazer uma pontuação espetacular. Se não der o brasileiro, eu tentei. E me parece que em alguns jogos poderia ter sido trocado. Esse time pode ir para o brasileiro também. É que às vezes eu acho muito duro do que eu fico lembrando aqui da gente aqui no Sport Center, debatendo o Flamengo, o início da temporada, e não sei o que de Paulo Souza, e do jogo, o que não encaixa, o que não é bonito, o que é eficiente, mas não é bonito, mas se não é eficiente, daqui a pouco a conta vai chegar. E aí eu vejo o Flamengo em uma final de Libertadores, com uma vantagem dessa em cima do São Paulo, e a gente debatendo se ele poderia levar um 3º título, que é o do brasileiro. Gente... Mas essa é a grandeza do Flamengo. Então, assim, eu não consigo falar de uma bronca, abandonou o brasileiro. Tá, no início da temporada você estava falando de 3... o Flamengo de uma obrigação de levar, porque o ano... Obrigação ninguém tem de nada. Não tem, é um esporte. Não tem... Vai disputar. Mas é obrigação de tentar ganhar tudo. Sim. Mas olhando com os olhos da fé, assim, os olhos da tentando extrair alguma coisa diferente, o Paulo Souza ajudou o Gabigol. O que a gente vê do Gabigol hoje, caindo mais pelo lado direito, passeando atrás, virando um 10 algumas vezes, trocando com a Arrascaeta e tal... Paulo Souza ajudou nisso. Nada mais. Nada mais. E ele foi um jogador que comprou a ideia do Paulo Souza. Sim. Desde o início. E evoluiu, né? Maturidade também que a gente viu do Gabigol nesse período também, sob o comando do Paulo Souza.